Bom dia, gente. Nesse próximo vídeo eu vou fazer uns testes com Thermopar tipo K e o cabo de compensação dele para a gente entender bem a utilidade desse cabo aqui de compensação e como que o Thermopar funciona para medir temperatura. Então eu estou aqui criando uma caixinha com uma resistência de 550 watts, a resistência. E eu vou colocar cerâmica dentro dela, magnésia, para criar tipo um forninho, para a gente colocar o Thermopar e fazer alguns experimentos. Quando estiver pronto aqui eu volto. Um abraço. Bom, voltando ao nosso experimento, enchi aqui de magnésia para que ficasse uma temperatura constante. E com a resistência ligada, ligando a resistência aqui, a 220 volts ela puxa um pouquinho mais do que 2 amperes. Tem 550 watts. Ele vai esquentando. Aqui eu já dei uma esquentadinha antes, então o Thermopar está aqui dentro de uma cerâmica e uma fibra de vidro, ligado num cabo comum de cobre, ligado ao termômetro. Está medindo cerca de 129 graus, aí subindo um pouquinho porque eu liguei a resistência agora. O interessante é que o Thermopar mede a diferença de temperatura entre a ponta, o Thermopar que está enterrada lá na magnésia, e a outra extremidade dele. Então é essa diferença que ele mede de temperatura. E a voltagem passa pelo fio de cobre normal. Eu vou esquentar um pouquinho a outra extremidade com isqueiro para ver se a temperatura diminui, porque ele mede a diferença de temperatura. Deixa eu desligar aqui a resistência. Eu vou desligar a resistência para a temperatura não subir tanto. Porque olha, está 155 graus e subindo. Porque o Thermopar ele tem um tempo de resposta, né? Apesar da temperatura não estar subindo mais, porque desliguei a resistência, a magnésia deve estar esquentando um pouquinho ainda e a temperatura subindo. Esperar um pouquinho. Bom, eu vou ver agora se a temperatura aqui já é o suficiente. Ó. Eu vou esquentar essa parte aqui, a extremidade aqui do Thermopar com isqueiro, e vamos ver se a temperatura reduz ao invés de subir. Está reduzindo. 94, 92. 91, 85, 83, ou seja, é como se estivesse esfriando. Mas eu vou retirar aqui o isqueiro. Aí a extremidade onde estava o isqueiro esfria e a temperatura sobe, 200 graus. Eu vou esperar a temperatura aqui estabilizar um pouquinho e a gente refaz o teste. Alguns minutos depois, a temperatura está mudando lentamente. Está cerca de 223 graus. Vou esquentar novamente a extremidade do Thermopar. E vamos ver se a temperatura reduz. 207. 203, 201, 200. 195. 176. Viu que ela está reduzindo. Tirei o isqueiro. Volta a esfriar a extremidade. E a temperatura volta a subir.
E a temperatura estava antes, pouco mais do que 200 graus. Tem um... Quando põe o isqueiro, apesar do isqueiro estar muito mais quente, tem um tempo de resposta ao termopar, então ele demora para dar o retorno. E além disso, o termopar é um excelente condutor térmico, então ele dissipa o calor nele inteiro. Mas ó, 204 graus. Vou colocar de novo aqui, esquentando, a temperatura volta a cair. Tirei o isqueiro, a temperatura volta a subir. Bom, depois vamos refazer o teste. Ao invés de usar esse cabo aqui de cobre normal, nós vamos usar um cabo de compensação específico para termopares tipo K. Daqui a pouco estou de volta. Bom, gente, estou de volta aqui. Só para mostrar um pouquinho como funciona o cabo de compensação, né? Ele tem um comportamento similar ao termopar que a gente está medindo, que a gente está usando, só que com uma precisão bem menor, por isso que ele é mais barato do que o termopar. E ele acaba medindo a temperatura do começo da junção dele no termopar até o terminal, até o final do seu cabo. Esse cabo aqui tem 10 metros de tamanho. Eu vou mostrar o funcionamento dele. Deixa eu plugar aqui atrás dele. Pluguei o termômetro. Vou ligar. Ele está medindo a temperatura do ponto do cabo. Eu vou esquentar essa ponta do cabo dele. Com o isqueiro. Vamos ver o termômetro. Olha, dá para ver que ele tem uma resposta temperatura bem mais rápida do que o próprio termopar. Tirei o isqueiro, tá caindo. Vou colocar o isqueiro de novo. Ele vai subir. Tirar o isqueiro. Começa a cair. Ou seja, ele se comporta como um termopar, inclusive bem mais barato do que os mais precisos. Agora, o interessante é juntar os dois, juntar o termopar e o cabo de compensação, porque aí você tem temperatura mais precisa, que o grosso está realmente nesse intervalo aqui, e a temperatura do terminal, que ele também fica quente, porque tem 15 centímetros só de distância aqui, então até a condução térmica, essa ponta aqui também fica quente. O cabo de compensação vai compensar, então vai acabar considerando realmente a temperatura da ponta aqui, não da extremidade do termopar. Essa da ponta, então vai ser a diferença entre a ponta do termopar até o final do cabo de compensação. Eu vou ligar os dois, daqui a pouco a gente volta. Então, no nosso experimento, eu esquentei aqui já a cerca de 372 graus. Deixa eu fechar a janela. E caindo, né? E liguei o cabo de compensação na ponta do termopar tipo K. Vamos ver se tem as alterações. Eu acho que como o cabo tem um tempo de resposta melhor do que o termopar, essa temperatura vai aumentar. Só que tende a estabilizar. Agora estou esquentando a ponta do termopar.
Tirei. Opa, a temperatura caiu, ela está caindo ainda um pouquinho, porque a resistência está diminuindo. Mas o efeito foi que não teve grandes alterações. 43, 41, 30 não tirei, 37, 38, 337, 36, vou botar de novo. Tirei. Ou seja, tem uma queda mesmo assim, mas bem inferior do que se não tivesse usando cabo de compensação. Deixa eu ligar um pouquinho mais a resistência para ver se estabiliza um pouco a temperatura. Liguei. Vamos ver se ela para de cair. Tá aqui num ritmo lento. Então vamos ver agora, 305. Vamos ligar na isqueira na ponta. Quase não teve alteração. Tirei o isqueiro. Subiu alguns graus. Ou seja, o cabo de compensação compensa um pouco a temperatura da outra extremidade. Com temperaturas muito altas isso é importante. Porque se você está com numa extremidade mais de 1000 graus, a outra extremidade vai estar também com uma certa temperatura. Que o cabo de compensação compensa isso. Apesar de ter tempo de resposta diferente, se no estado de equilíbrio tende a compensar. Bom, é isso aí. Um abraço, tchau.